Então, pessoal, um breve resumo da classificação das constituições, que também está disponível para vocês no material de apoio. Quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada ou cesarista. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. No caso da não escrita, costumeira, consueturdinária. Quanto ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Quanto à alterabilidade, elas podem ser rígidas, flexíveis, imutáveis, semirrígidas. Quanto ao conteúdo, formal e material. Quanto à extensão, ela pode ser sintética e analítica. Quanto aos elementos da Constituição, nós podemos classificá-los em elementos formais de aplicabilidade, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos orgânicos. Observem, dentro da mesma Constituição Federal, nós temos essa classificação em elementos diferentes e cada um desses elementos vão ter uma função didática diferenciada e também de efetividade. E iremos agora abordar cada um deles. Os elementos orgânicos, por exemplo, eles dispõem, ele regulamenta, ele escreve sobre a organização e o funcionamento do Estado, dos poderes, dos órgãos, a divisão de poderes, a organização desses poderes, como esses poderes serão mantidos, no caso, através da tributação, como ocorrerá essa tributação, a divisão de competências. Além dos elementos orgânicos, nós temos também os elementos limitativos. O que seriam esses elementos limitativos? Limitativos, gente, já vem de limitação, ou seja, são elementos que impedem o excesso, os abusos, tanto por parte das autoridades em respeito aos direitos e garantias fundamentais, como também o atendimento por parte dos órgãos públicos, que são representantes da vontade do povo, como, por exemplo, garantias à saúde, garantia à educação, ao transporte, à segurança. Esses elementos limitativos, eles controlam a atuação do gestor, a atuação dos representantes eleitos do povo, em satisfação aos interesses de toda a coletividade e também de cada pessoa individualmente se falando. Os elementos socio-ideológicos são elementos que eles têm ali critérios, expectativas de se fazer um direito, uma obrigação em tempo futuro, porque como a nossa Constituição ela é programática, desde o momento da sua elaboração, ela veio com programas, com metas, com objetivos a serem cumpridos a curto e longo prazo. Então, gente, não tinha como a Constituição de imediato ser promulgada e já vir cumprindo todos os objetivos ao qual ela foi criada. Então, por esta razão, nós temos também elementos socio-ideológicos, que eles correspondem a um conjunto, um sistema de ideias que possibilita a intervenção do poder público na realidade social. Seria um programa, um mapa, no qual vai direcionar os gestores, os executores dessas políticas públicas para o atendimento dos objetivos dessa Constituição, ou seja, os direitos sociais, por exemplo, que são direitos de segunda dimensão. Nós temos também os elementos de estabilização constitucional, porque como nós sabemos, pessoal, qualquer país ele pode enfrentar crises e para que exista um controle dessas crises ou uma atenuação dos seus efeitos, nós temos também elementos de estabilização constitucional que são relacionados à defesa da ordem constitucional, que tem por fim garantir a proteção da própria Constituição, assegurar a resolução de conflitos, garantir também uma pacificação e uma estabilização social. Se vocês observarem, por exemplo, foi votado essa semana medidas constitucionais pelo Congresso Nacional diante desse vírus que está invadindo o mundo, ou seja, todos os países. Então, essa medida onde o Congresso Nacional ele decreta algumas medidas de urgência, autorizando que o presidente da República, por exemplo, faça uso do dinheiro público com mais liberdade, dentro desses programas de proteção à saúde pública e, ao mesmo tempo, também alguns direitos ficam afastados nesse momento, como, por exemplo, o direito de ir e vir. Observem que fica restrito. Por quê? Porque existe a possibilidade de uma contaminação mais rápida através da liberdade das pessoas. Então, pessoal, esse elemento de estabilização, ele concede poderes para que o poder público
né, na defesa do Estado, na defesa da saúde, na defesa das instituições democráticas, possa criar mecanismo de controle social. Nós temos também os elementos formais de aplicabilidade. E temos também, pessoal, os elementos formais de aplicabilidade. São elementos, como o próprio nome já define, são elementos que desenvolvem a exigência de aplicabilidade das normas constitucionais.